sete saberes não devem ser entendidos como um credo, ou seja, algo a ser aplicado nas escolas. São inspirações, modalidades que excitariam o educador a redefinir a sua posição na escola, na sua relação com os alunos, na sua relação com os currículos, na sua relação com as disciplinas, na sua relação com a avaliação. O primeiro saber diz respeito à ideia de erro. Por quê? Porque a ciência se acostumou a sempre afastar o erro das suas concepções. Tudo aquilo que era considerado como erro devia ser afastado. Nós precisamos integrar os erros nas concepções para que o conhecimento avance. Essa seria a essência do primeiro saber. O segundo saber diz respeito à ideia de conhecimento pertinente. O que é o conhecimento pertinente? Nós aprendemos que o que nos foi legado foi a ideia de fragmentação. Quer dizer, quanto mais você fragmenta as disciplinas, melhor o conhecimento avança. Quanto mais você separa as ciências da natureza das ciências da cultura, melhor. Quer dizer, o conhecimento pertinente vai na contramão dessa ideia. É preciso não aniquilar a ideia da disciplina, mas rearticular a ideia da disciplina em outros contextos. Já há ciências hoje no mundo que o fazem de uma maneira muito interessante. A ecologia, por exemplo. A ecologia é uma ciência que junta áreas de conhecimento as mais variadas. Um ecólogo tem que ser simultaneamente um biólogo, um antropólogo, um filósofo. Né? Então, a ideia do conhecimento pertinente seria uma ideia defendida contra a fragmentação. Esse é o segundo saber. O terceiro saber diz respeito à condição humana. Quem somos nós? Aprendemos que somos só culturais. Precisamos reaprender que somos também naturais, físicos, psíquicos, míticos, imaginários. Então, o terceiro saber diz respeito a esse reaprendizado da nossa própria condição, que está expressa superlativamente na ideia do sapiens demias. O quarto saber diz respeito à identidade terrena, a identidade da terra. O que é a terra? É a nossa terra pátria. Precisamos ensinar aos alunos que a Terra é um pequeno planeta que precisa ser sustentado a qualquer custo. A ideia da identidade terrena está ligada à ideia da sustentabilidade. O que significa construir um planeta sustentável? Significa simplesmente, ou complexamente, construir um planeta que seja viável para as futuras gerações. Se nós não conseguirmos manter o planeta sustentável, o planeta certamente dará sinais de irritabilidade. Aliás, como já vem o fazendo. Né? Ensinar, portanto, a identidade da Terra, nossa terra pátria. A ciência cartesiana construiu a ideia de que tudo que é científico pertence ao reino da certeza. Em 1927, Werner Heisenberg construiu o seu famoso princípio da incerteza. Por isso ele foi agraciado com o prêmio Nobel, na época. E o que diz o princípio da incerteza? Que um determinado elemento atômico pode se comportar simultaneamente como onda e como partícula. Nós também, os humanos, somos ondas e partículas. Ou melhor dizendo, somos partículas e ondas. Somos partículas enquanto um ser individualizado e somos ondas como seres portadores de muitas multiplicidades. Então, temos que ensinar nas escolas a ideia da incerteza, que o conhecimento
científico nunca é um produtor absoluto de certezas. Ele deve, ao contrário, ser crivado pela ideia da incerteza. A incerteza seria aquilo que comandaria o avanço do saber, o avanço da cultura, sem certezas. Seria incorporar essa ideia nos ensinos de química, física, história, geografia, línguas, filosofia, produzir que tudo aquilo que foi criado pelo homem é crivado pela ideia da incerteza. A compreensão deve ser o meio e o fim da comunicação humana. A comunicação humana deve ser voltada para a compreensão. Se nós olharmos para as nossas instituições de ensino médio, superior, nós vamos ver que o que as caracteriza é a incompreensão. Ou seja, disciplinas que brigam com as outras, departamentos que não se entendem com os outros, áreas de conhecimento que não falam com as outras. Então seria preciso introduzir o ensino da compreensão nas unidades de ensino em qualquer nível em que elas se exerçam. Poderíamos estender a ideia da compreensão dizendo que o planeta também precisa de mais compreensão. Hoje, olhando para o planeta Terra, nossa terra-pátria, a gente pode verificar que o caracteriza é a incompreensão. Incompreensão por todas as partes. Incompreensão políticas, incompreensões ideológicas, incompreensões econômicas. Finalmente, o sétimo, saber diz respeito à ética do gênero humano. Ética, uma palavra bastante complexa. Né? O que é a ética? Poderíamos resumir dizendo que a ética significa apenas não desejar para os outros aquilo que você não deseja para você mesmo. Então, a ética do gênero humano, ela é chamada de antropoética. Antropo, homem. Né? Então, o ensino da antropoética precisava ser reintroduzido nas escolas. E essa antropoética, ela está ancorada em 3 elementos: o indivíduo, a sociedade e a espécie. Então nós precisaríamos arranjar uma antropoética que resligasse indivíduo, sociedade e espécie e não os mantivesse separados como eles se encontram nos dias atuais.